gente vai conversar com uma história bem conhecida, né? A gente tem aí o povo fazendo festa junina, com fogo estranho, né? Hoje a gente vai pedir fogo de Deus aqui. Quem quer pedir fogo de Deus aqui? Amém? Eu queria ensaiar um negócio com vocês. Primeiro, vamos começar assim. A história de hoje é a história de alguém muito importante da Bíblia. Alguém que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, profeta Elias. Quem já ouviu falar do profeta Elias aqui? Ninguém? 2 amigos? Vou perguntar de novo. Quem já ouviu falar do profeta Elias aqui? Amém. Glória a Deus. O profeta Elias tinha muita unção, fez muitos milagres e esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, e hoje a gente vai estar aqui com Elias. Eu não aguento isso, mas a pastora vai me fazer pagar um mico federal. Mas tá bom. Eu queria ensaiar um negócio com vocês. Eu queria que a igreja falasse assim: só o Senhor é Deus. Vamos lá, mais forte. Só o Senhor é Deus. Só os homens. Só o Senhor é Deus. Só as mulheres. Só o Senhor é Deus. Só as crianças que estão dormindo. Tá. Vamos de novo, toda a igreja. Só o Senhor é Deus. Quando Deus fizer cair fogo. Só quem chegou agora. Os homens e as mulheres. E o homem não fala? Rapaz, com a cara que ele tá me olhando, é melhor eu não mandar fazer de novo, vamos pra próxima. Pode chegar, mas só o Senhor é Deus. Dá uma glória a Deus pela vida dos irmãos aqui no Conjunção. Glória a Deus, glória a Deus. Então assim, a hora que cair fogo do céu, a gente vai gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tudo bem, igreja? Amém? Não sou só eu que vou pagar, não, vocês vão pagar também. Giovana, pode apagar a luz das luzes? Por favor. Acho que vou fazer a Giovana correr para baixo, apagar as luzes e colocar a palavra. A gente vai começar lendo a palavra para a gente saber o que aconteceu. Depois eu começo a pregar. A gente vai ler a palavra lá em 1 Reis, eu nem anotei aqui. 1 Reis 18, 22, do versículo 22 para frente. Pode apagar, Giovana. O povo não tem medo do escuro, não. Olha, ficou bonita as luzinhas. Eu não estou vendo vocês, mas a gente vai ver no telão aqui. 1 Reis 18, 22. 18, 22. Vai aparecer no telão, vocês nem precisam procurar ele. Então disse Elias ao povo: só fiquei eu dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Quantos são os profetas de Baal, igreja? 450 homens. Próximo. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha. Porém não metam fogo. Eu prepararei. Calma aí. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Próximo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus, o Deus que responderam por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Próximo. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo.
Só uma coisa, a gente tem 450 profetas de Baal aí, e tem mais 400 profetas de Aserá. Eram os dois deuses que os sidônios, eles adoravam, esses dois deuses naquela época. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei um para vós. Já foi, né? Tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Próximo. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Tem algumas versões na Bíblia que diz assim, chama mais alto. Baal deve estar fazendo suas necessidades físicas, né? E Elias zombava deles, e eles estavam lá a manhã inteira gritando e clamando por Baal, para que Baal descesse fogo do céu. E eles clamavam em vozes altas e se retalhavam com facas e com lancetas, seguindo o seu costume até derramarem o sangue. Eles começaram a se cortar todos, para ver se Baal respondia. Passando ao meio-dia, profetizaram, e eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. É isso que Deus diz hoje para a gente aqui. Deus diz: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Vocês lembram o que eu pedi para vocês repetirem lá? Então vamos treinar de novo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. As mulheres. Só o Senhor é Deus. Os homens. Só o Senhor é Deus. Muito bem, homem. Vamos fazer feio não, hein? Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A primeira coisa que sempre tem que acontecer, a gente precisa restaurar o Senhor, o altar do Senhor na nossa vida, o altar do Senhor na nossa casa, o altar do Senhor no nosso caminho, o altar do Senhor na nossa vida profissional, o altar do Senhor na nossa igreja, o altar do Senhor no nosso trabalho, o altar do Senhor na nossa escola, onde a gente estuda, em todos os lugares. Quem quer ver o fogo do céu descer? A gente precisa então recomeçar restaurando o altar do Senhor. E vamos lá. O altar do Senhor que estava em ruínas tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. A gente tem aqui não sei se vocês conseguem todo mundo ver, mas a gente tem aqui uma simbologia do altar, tá certo? E por incrível que pareça, quando o pastor não fez com essa intenção, mas tem 12 buraquinhos aqui, a gente não tem 12 pedras para colocar aqui. Eu também não queria pagar um mico desse tamanho, então vou ficar carregando pedra aqui em cima. Mas a gente tem 12 buraquinhos aqui nesse altar que foi feito, nesse altar que foi reconstruído. Próximo. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Próximo. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs-o sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos, sobre a lenha. E disse ainda: vamos primeiro parar aqui. 4 cântaros e colocar sobre a lenha. Cadê meus 4 cântaros aqui de água? Pastora? Socorro. O que eu faço enquanto isso? Eu conto uma piada? Depois que vai virar 4. Vamos falar de novo, vai. Só o Senhor é Deus. 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 E aí ele pediu,
Eu vou explicar um pouco isso. 4 cântaros de água que fosse jogado. Gente, quando a gente joga água numa fogueira, a fogueira apaga ou acende? Apaga. Ele mandou jogar água para mostrar o poder de Deus. E eles jogaram a primeira vez 4 cântaros de água. Israel estava... Será que vai acender isso aí? Não. Jogaram um. Joguem de novo. São 3 vezes. Ele mandou jogar 4 cântaros de água. Joguem de novo. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Israel estava 3 anos e meio sem uma gota d'água, sem nada de chuva. Nada de chuva em Israel. Era seca, era fome. A seca traz fome, a seca não produz alimento, a seca mata as pastagens, a seca mata. E a gente tinha 3 anos e meio de seca. E Elias mostrou que para que Deus mande fogo dele na nossa vida, para que Deus mande a provisão, para que Deus mande a chuva de Deus, a gente precisa derramar aquilo que é mais importante para a gente. E derramou 4 cântaros de água de cada vez, 12 cântaros de água, no momento que não tinha água, no momento que a água era o bem mais precioso que se tinha lá. Ele derramou a água. Vamos voltar para a nossa... E disse ainda fazer a segunda vez, como foi feito, e o fizeram, e disse mais, fazei a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. Próximo. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele se encheu também de água ao rego. Todo o altar estava cheio de água, todo o altar estava cheio de água. Naquele momento, pelas mãos dos homens, não adiantava jogar fogo ali, que não vai pegar fogo. Não pega fogo sobre aquela água. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: essa oração de Elias é uma oração curta. E eu queria que a igreja fizesse comigo essa oração. Só que a pastora me fez, ela queria que eu representasse Elias, né? E eu estou aqui me segurando para não fazer isso. Gente, é muito esquisito. Até a túnica do Elias. Hora do mico. Vou ficar meio esquisito com esse negócio, pastor. Foi nas costas. Vou ficar parecendo o Batman, né? Ó. Todo mundo faz um ó. Ficou legal. O profeta Elias tinha um manto. Só uma história antes. Esse manto do profeta Elias, ele passou para o seu sucessor, Eliseu. E antes o profeta Elias não morreu, ele foi levantado aos céus em carruagens de fogo. E antes ele foi para um lugar onde ele tinha que atravessar o Rio Jordão. E ele pegou o seu manto e bateu sobre o Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão se abriram e ele passou a pés enxuto. Como o povo passou o Mar Vermelho a pés enxuto, lá Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu também o Rio Jordão. E o profeta Elias atravessou. Esse manto está aqui. Agora faz o ó, faz. Muito bem. Então eu vou representar o profeta Elias, tá bom? E vocês também vão orar comigo a oração do profeta Elias. Tudo bem? Mas a gente tem que orar bem forte, bem com bastante ânimo, tá bom? Vamos lá. Cadê? O profeta Elias disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Cadê a igreja? Vamos começar de novo. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo, que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Próximo. Responde-me, Senhor,
responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus que te fizeste retroceder o coração deles. Não, deixa no outro. Eu não vou usar microfone não, porque eu preciso escutar a igreja orando esse último pedaço. Tudo bem? A igreja inteira. Não aumenta meu mico, João. O coração, igreja. O coração. Olha o que a gente está pedindo. A gente está pedindo que Deus derrame fogo. Fogo de Deus. Então vamos lá. Responde, Senhor. Responde para que ele possa saber que o Senhor é Deus que a gente merece o coração deles. Amém. Foi pouco? Será que Deus escutou? Cadê o pastor? Pastora, cadê o pastor? Pastor, cadê o pastor? Pastor, estamos orando, pastor. Ora de novo, está parecendo o profeta de Baal. Valeu, pastor. Eu vou fazer você usar esse manto aqui, ó. Não conheço. Você tinha que usar isso aqui. Deus não está dormindo, mas o pastor está. Só um minutinho, deixa eu só jogar. Já foi, já passou. Nós já oramos, nós gritamos, nós clamamos. O pastor vai trocar a luz. Vocês olham para cá, para de olhar para o pastor. É uma surpresa que vai acontecer ali. Se não botar fogo na igreja. Então vamos para a última parte agora. É sério, gente. Parece brincadeira, mas é sério. Vamos clamar a Deus? Então vamos lá. Responde-me, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos continuar lendo lá. Vai, Giovana. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Próximo. O que vendo todo o povo caiu em rosto em terra e disse: Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos lá, igreja. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Amém? Pastor, agora eu já posso tirar o manto, né? Ainda não, só é isso. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Tá bom. Pode tirar. Só pode passar o manto depois. Eu vou ter que dar a ligação toda. Giovana, acende as luzes, por favor. Essa oração de, olha o tamanho do milagre, o tamanho da demonstração de poder que Deus manifestou, e olha o tamanho da oração. Às vezes a gente fica achando que oração, a gente precisa... Aliás, tem gente que muda de voz quando vai fazer oração. Ó Senhor inefável de poder. Não. Elias não mudou. Elias só clamou alto porque tinha todo Israel lá. Tinha 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, e ele clamou alto ao Senhor. E ele fez essa oração curtinha.
Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que Tu és Deus de Israel, que eu sou Teu servo, e que conforme a palavra fiz todas essas coisas, conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que só o Senhor é Deus, e que Tu fizeste voltar o seu povo ao seu coração. Após isso, na luz que não dá para apagar, tem que tomar cuidado para não me queimar. Após isso, pronto. Depois disso, o profeta Elias pegou os profetas de Baal e matou a espada. Passou a espada neles. E ele começou a ser perseguido. Imaginem alguém que toda essa demonstração de poder, toda essa demonstração de que só o Senhor é Deus, que Deus estava com ele, e depois uma tal de Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel aí? Amém? Uma tal de Jezabel falou que no outro dia, que os deuses fizessem o que quisessem com ela, se no outro dia o profeta Elias não tivesse morto, igual os profetas dela. Ela contaminava todo Israel. E hoje a gente vai falar de Elias, é claro, mas a gente vai falar um pouco dessa que foi a pior mulher da Bíblia. A pior mulher da Bíblia foi essa tal de Jezabel, casada com o pior rei da Bíblia. O pior rei que já teve Israel foi Acabe, marido de Jezabel. Ele permitiu que a idolatria entrasse no reino do norte, em Israel. Ele permitiu que a idolatria, que fossem erguidos altares a Baal, altares a Aserá, que o fogo estranho entrasse em Israel. E a gente olha para essa tal de Jezabel como aquela mulher estranha, aquela mulher sensual que está lá fora, que está no mundo, que ameaça nosso casamento. Mas será que é só isso, essa tal de Jezabel? Eu vejo muito falar do espírito de Jezabel. Eu não acredito que tenha um espírito de Jezabel, mas eu acredito que tem uma doutrina de Jezabel. Mas isso é a interpretação da Bíblia, isso é para teólogo, não é para mim. Mulheres, pergunta aí pro seu marido: você conhece essa tal de Jezabel? Não responde, não, hein? Só complica. Pergunta de novo: você conhece essa tal de Jezabel? Em época de festa junina, né? A gente vê a fogueira, né? Tem a fogueira de São João, né? São João eles comemoram, começou isso aí comemorando, era o fogo de Baal, né? Então é a fogueira de Baal, e eles juntaram essa festa pagã, que era um atributo a Baal, com mais ou menos o solstício de inverno, né? Lá na Europa, em Israel, mas eles juntaram o solstício de inverno com a data de nascimento de João Batista. Então às vezes a gente acha que São João é João que era apóstolo. Não é a data de nascimento de João Batista. E eles juntaram isso para juntar com esse negócio de cristianismo, e eles comemoram dia 24 de junho, né? Essa festa de São João. Essa festa é o solstício de inverno, de verão no hemisfério norte, né? Para nós aqui é inverno. E a celebração da fertilidade da terra e das colheitas. Baal era considerado o deus da fertilidade das terras e das colheitas, com rituais com fogueiras e danças. Fogueiras e danças. Então, algumas coisas que a gente faz e acha normal, que a gente acha que é só uma tradição, é o ritual de Baal travestido na festa de São João. É o mesmo ritual que foi trazido para a festa cristã, para que isso pudesse
na época dos imperadores romanos, para que isso, eles juntaram as coisas aos ídolos, juntaram com o cristianismo para poder agradar a todos e poder fortalecer o poder dos imperadores, tá certo? E aí a festa junina inclui São João, Santo Antônio, São Pedro, foi trazida pelo Brasil pelos portugueses no período colonial e misturou-se com os elementos europeus pagãos, tá certo? Então, se lá fora tem a fogueira a Baal, aqui tem a fogueira de Deus, porque só o Senhor é Deus. Vamos lá, mais uma vez. Só o Senhor é Deus. Ó, quem falou de boca cheia é pecado, viu? Falar de boca cheia é pecado, tá? Não. Vamos falar da tal da Jezabel, vai. Atributos de Jezabel que a gente acha normal, né? Jezabel era uma mulher manipuladora e controladora. Ela manipulava Acabe, o rei. O que diz a Bíblia quanto à posição do homem? O homem tem que ser a cabeça da família. Deus criou o homem para governar. E a Jezabel fazia justamente ao contrário. A Jezabel, ela manipulava Acabe. Ela fazia chantagem emocional, ela fazia sedução, ela fazia intimidação, vitimismo, e ela controlava pessoas e decisões. Tem uma passagem que está lá em 1 Reis 21:7. Acabe foi lá e ele queria uma vinha que estava do lado do seu palácio. E essa vinha era de Nabote. Essa vinha, ele queria fazer um jardim, uma horta, algumas traduções, uma horta, um jardim, porque ele achava bonito do lado do palácio. E ele foi lá tentar comprar essa vinha, e Nabote falou: não, eu não vou vender, porque o Senhor Deus me deu essa terra como herança, então eu não posso vender, foi Deus que me deu essa terra como herança. E Acabe chegou lá todo tristinho em casa, ficou depressivo, coitado do Acabe, né? O rei frouxo. E aí, lá em 1 Reis 21:7, olha o que Jezabel diz para ele: levanta-te, come o pão e alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Ela manipulava Acabe, ela manipulava as pessoas, ela manipulou ela fez um julgamento, ela levou falso testemunho contra Nabote. Ela trouxe testemunhas falsas. E sabe o que eles fizeram? Apedrejaram o dono daquela vinha. Apedrejaram Nabote por manipulação da Jezabel. Apedrejaram aquela pessoa que estava seguindo aquilo que Deus ordenara. Deus disse: eu te dei essa terra como herança. E ele foi apedrejado. E ela Acabe tomou aquela vinha para si. Então ela manipula. Primeiro atributo de Jezabel, ela manipula. Ela é manipuladora. Diga para o seu cônjuge. Diga para o seu esposo e para a sua esposa aí: manipulação não. Jezabel usurpa a autoridade do homem. Ela toma para si o lugar de Deus. Ela enfraquece o marido, tornando-o passivo. Acabe era o marido passivo. Quem mata barata lá na casa de vocês? Olha, ele escutou me. Acabe. Quem mata barata lá na casa de vocês? Eu. Homens, eu quero escutar um eu bem forte agora, vai. Quem mata barata na casa de vocês? Eu. Muito bem. Com o pai, não importa. Mata barata. Aí a Jezabel, o espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel enfraquece a figura masculina como líder espiritual da casa. Deus colocou
Nós temos que ser o sacerdote da nossa casa. Aqui na igreja, a gente tem o pastor Edson como sacerdote, como co-pastor. O pastor Edson é o co-pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. Só que lá na nossa casa, nós temos que ser o pastor, nós temos que ser o sacerdote da casa. E ela enfraquece o marido, torna ele passivo, como fez com Acabe. Lá em 1 Reis 21, 25, diz assim: porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Homens, olha para sua mulher com aquela cara de mal e diz assim: eu sou o sacerdote do nosso lar. Ainda bem que está gravando, vocês vão ver isso depois. Homens, olha para sua mulher e fala assim: eu sou o sacerdote do nosso lar. Mulheres, olha para os homens agora e faz assim: tá. O espírito de Jezabel rejeita a correção e não se arrepende. Não se arrepende. Não se arrepende. Ela não aceita ser corrigida e ela não se arrepende de nada. Quando ela é confrontada com a verdade, ela resiste, endurece o coração e se justifica. Lá em Apocalipse 2, 21, Apocalipse 2, 21 diz assim: Deus dizendo para uma outra Jezabel, que ele coloca na igreja de Tiatira, Deus diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e ela não se arrependeu. Mesmo vendo a verdade, mesmo vendo o que aconteceu, ela foi a única que não sei por que Jezabel não estava no Monte Carmelo quando a fogueira, Deus mandou fogo do céu. Ela ia queimar, o fogo ia descer nela. Exato. Jezabel não estava lá, mas ela soube de tudo que aconteceu. Ela sabia da presença de Deus, ela sabia que Deus era supremo, ela sabia que Deus era todo poderoso, mas ela não aceitava a correção. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e ela não se arrependeu. Arrependimento é uma das marcas que Deus mais valoriza. O rei Davi foi um rei chamado segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. O rei Davi foi imperfeito como nós. Eu acho que até bem pior do que a gente. O rei Davi adulterou com Batseba. O rei Davi mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. O rei Davi fez um censo quando não era para se fazer o censo, quando Deus não lhe tinha ordenado. Só que a cada coisa que acontecia com o rei Davi, ele se arrependia. Ele errava, mas ele se arrependia. E Deus toma isso como um homem segundo o coração de Deus. Jezabel não se arrepende. Jezabel seduz espiritualmente, um espírito de religiosidade falsa. Jezabel tinha, quando ela veio, Jezabel era filha de Etibaal, filho de Baal. Jezabel era filha do rei dos Sidônios, e mais ou menos onde fica a Síria, ali por aquele lado. E ela trouxe com ela, quando ela casou com Acabe, uma religiosidade para Israel. Ela trouxe 850 profetas com ela. Então a Jezabel, ela seduz espiritualmente. Ela pode parecer espiritual, profética, só que ela ensina doutrinas que distorcem a verdade. Onde está a nossa verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nossa verdade está aqui.
Deus já nos deu essa verdade. E Jezabel distorce com uma certa religiosidade, mas ela distorce tudo que Deus nos ensina. Lá em Apocalipse ainda 2:20, Jesus diz assim para João, na igreja, na carta à igreja de Tiatira: Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. Jezabel ensina e engana os meus servos. Jezabel promove idolatria e imoralidade. Ela estimula a sensualidade, libertinagem, contaminação. 1 Reis 18:19 diz que Jezabel sustentava os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá. Jezabel persegue a voz profética. Ela odeia quem confronta o pecado e promove a santidade. A gente tem outras Jezabéis. Tem mais Jezabel na Bíblia. Tem Jezabel que pediu a cabeça de João Batista. Não era Jezabel, mas é no mesmo espírito de Jezabel. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Jezabel tentou matar Elias, quis silenciar a verdade de Jesus, de Deus, quis silenciar a verdade do Senhor. 1 Reis 19:2 diz assim: assim façam os deuses, se amanhã eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias matou os profetas de Baal e Jezabel queria matar ela. Jezabel representa orgulho e autorreferência. Ela apresenta alguém importante que sabe mais, que se diz que tem revelações especiais, que se diz profetiza, segundo Apocalipse. Muitas vezes a gente acha que esse espírito de Jezabel está na mulher estranha, está fora do lar. Mas às vezes a gente alimenta esse espírito de Jezabel, nós homens, quando somos omissos dentro do nosso lar. Vocês mulheres, quando tentam assumir o governo do lar. Deus fez a criação perfeita. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Nem homem nem mulher é só a imagem de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas com funções diferentes. O corpo do homem é diferente. A nossa força física é diferente da mulher. As nossas habilidades são diferentes das habilidades das mulheres. Que mulher daqui que tem dificuldade com localização? A minha esposa tem. Que homem daqui vai no mercado e consegue trazer coentro ou salsinha? Consegue trazer coentro ou salsinha? Você não mata barata, rapaz, que eu sei. Cozinha bem. Isso que é homem. Segura isso aí. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Mas somos a imagem e semelhança de Deus. Olha para o teu esposo, olha para a tua esposa. Olha para eles agora. Sabe quem vocês estão vendo? Vocês estão vendo a imagem e semelhança do Senhor. Na mitologia grega, sei lá atrás, tem um tal de Narciso. Até o tal de Caetano Veloso disse assim, que Narciso acha feio que não é espelho. Narciso no espelho, ele estava admirando a sua beleza, mas a nossa beleza está justamente no outro, está justamente em saber que o nosso esposo, a nossa esposa, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o espírito de Jezabel, ele se manifesta no nosso lar. Não é a mulher estranha.
ele tem se manifestado nesses dias no nosso lar. Quando a mulher manda e o homem se omite espiritualmente. Eu não estou falando para vocês, homens, chegar lá e querer mandar em tudo, não é isso. A gente precisa tomar decisão. E quando a gente se omite nas decisões, a gente permite que o espírito de Jezabel entre no nosso lar. O espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel, se revela na nossa casa quando existe manipulação emocional e constante nos relacionamentos. Quando as decisões do lar são guiadas por controle e não por oração. Quando a gente, ao invés de orar para tomar decisão, ao invés do sacerdote do lar entrar em ação e buscar em Deus a oração, a decisão é guiada pelo controle. A sensualidade e o emocionalismo tomam o lugar da palavra de Deus. A sedução toma o lugar da palavra de Deus. A verdade é rejeitada e os alertas espirituais são ignorados. Quando isso acontece, o espírito de Jezabel penetra na nossa vida, penetra na nossa casa. E eu não estou botando culpa nas mulheres. Eu não estou botando só a culpa é dos dois, do casal. Quando o homem é omisso, quando o homem é frouxo como Acabe era frouxo. Nessa passagem de Elias, quando veio o fogo do céu e está saindo fumaça pra caramba aqui, está me incomodando. Eu vou apagar a fumaça aqui. Eu vou apagar essa fumaça aqui. Mas respeito o manto de Elias, né? Eu não sei o que eu estava falando, mas com certeza é a palavra de Deus. Quando a gente permite que esse espírito domine no nosso lar, quando a gente permite que a manipulação, quando a gente permite, ou quando a gente obriga a mulher da gente a tomar atitude, quando a gente obriga a mulher da gente a fazer coisas que a gente tem que fazer, a trocar lâmpada, a trocar resistência de chuveiro, a carregar, a lavar quintal, carregar balde d'água, carregar as coisas. Quando a gente se omite, tem casal que está dando risada, agora até olhando para cá para mim, risada. Quando a gente se omite a fazer essas coisas, a gente praticamente chama isso de Jezabel para o nosso lar. A primeira coisa que o profeta Elias ele veio para banir esse espírito de Jezabel. Dá para fazer um churrasco agora. Daqui a pouco ele some, vocês vão ver, ele vai estar lá fazendo churrasco. Hoje tem churrasco, né? Pastor, hoje tem churrasco, né? Não? Eu já sei o que tem. O profeta Elias, a primeira coisa que ele pergunta, antes de Deus descer fogo do céu, ele pergunta: até quando, Israel? Até quando a gente vai se dividir entre dois senhores? Até quando a gente vai adorar aqui Baal, Aserá, vai ter fogueira de São João, vai ter essas coisas? Até quando? E ali na igreja a gente vai mostrar que está buscando a Deus. E ali na igreja a gente vai mostrar que está orando, vai bater no peito e dizer: eu dou dízimo, eu faço oração, eu clamo a Deus. Até quando a gente vai cochear entre dois senhores? Ele confronta a decisão espiritual. A gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. A gente não pode servir a Deus e ao mundo. Jesus Cristo diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon, ao Senhor do dinheiro. Até quando? Até quando? Esse é o primeiro questionamento que o profeta Elias faz. Baal representava um Deus falso em Israel, idolatria, sensualidade. Os rituais da Baal, um parênteses aí.
Baal nasceu de uma história que está lá perto do dilúvio, lá perto da Arca de Noé. Quando foi construída a torre da Babilônia lá, como é que chama? Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída tinha um líder lá que chamava Nimrod. Nimrod morreu. E sua mulher era uma Jezabel. Sua mulher era praticamente uma Jezabel. Nimrod morreu e sua mulher, depois que ele morreu, ficou grávida. E ela saiu falando para todo mundo que aquele filho dela era a reencarnação de Nimrod. A esse filho o povo tratou como um deus. Esse é o deus Baal. Eles passaram a erguer postes ídolos a Baal. Alguém já viu falar de obelisco? Alguém já viu um obelisco? Tem um obelisco aqui de Ibirapuera. Antigamente, eu era um cristão meio torto, né? E eu já fui para vários lugares. Eu já fui para a China, para Israel, para Alemanha, para Argentina, para aquele lugar que vocês possam imaginar, eu já fui. Eu adorava achar o obelisco dos lugares para tirar foto. Aqui não é um obelisco a Baal, é um poste ídolo a Baal. E a mãe do Nimrod, né? Tem um nome lá que eu não lembro como é que é o nome dele. Não anotei aqui, não era isso. A mãe, ela era sensual, ela era sexy, ela tinha vários parceiros, vários homens. E ela era a mãe do Senhor, a mãe do Deus deles. E a mãe do Deus deles foi chamada também de Aserá. Azira, mãe de Deus, remete a alguma coisa para vocês? É só um pouquinho de história, gente. Isso veio vindo e virou e juntou tudo isso. Elias confronta tudo isso. E a gente precisa confrontar isso na nossa casa. A gente precisa confrontar essa Jezabel que teima em entrar nos lares. O confronto do Monte Carmelo foi muito mais do que uma disputa religiosa. Foi o embate do verdadeiro Deus, nosso Deus, contra o espírito de Jezabel que estava por trás da manipulação de Baal. Jezabel, como no nosso mundo, representa a inversão da autoridade no nosso lar. E não é problema da mulher ter voz. Eu odiaria se a minha esposa fosse uma passiva no lar. Se ela fosse, como dizem, aquele conceito de submissão, sim senhor, não senhor. Isso não é submissão. Isso não é submissão. Eu odiaria. Eu não teria casado com ela se ela fosse assim. Ela não precisava me bater tanto, mas eu odiaria que ela fosse uma mulher passiva, que fosse uma mulher que não lutasse comigo. As coisas que eu conquistei na minha vida, sejam materiais, sejam espirituais, sejam família, a minha fé foi por meio da minha esposa. A gente não pode também ter no lar mulheres que sufocam seu marido. O lar entra em desordem. O Deus da criação é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça. E nós homens, a gente abre brechas espirituais como Acabe. A gente permite. Achei que era o pastor com a fogueirinha dele.
Mulheres, falem aí pro seu marido. Cadê a sua? Então imagina ela falando aí. Mulheres, falem aí pro seu marido. Jezabel governa. Mulheres, mais forte, vamos lá. Jezabel governa quando Acabe se cala. Quando o homem se cala, ele está deixando uma brecha. Alguém precisa governar. O espírito de Jezabel é relembrado lá em Apocalipse, na carta da Tiatira. A gente já leu. Deus fala bem assim. Esse pedaço a gente não leu, está lá em Apocalipse 2:20. Olha o que Jesus fala para a igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti. Coloca para mim, Giovana. Apocalipse 2:20. Aqui está na versão a mensagem, eu prefiro aquela. Apocalipse 2:20. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jesus responde, repreende uma igreja, exorta uma igreja que tolera Jezabel dentro dela. Uma igreja que aceita passivamente a manipulação espiritual. Jezabel não age só dentro do nosso lar, Jezabel age na igreja. E como age na igreja? Como a gente permite que Jezabel entre na igreja? Quando a gente aceita passivamente a manipulação espiritual. E esse espírito não morre com Jezabel. Sabem qual foi o fim de Jezabel? O Senhor mandou o profeta Elias ungir algumas pessoas, entre elas Jeú, rei. E Jeú chegou lá. Acabe já tinha morrido por... Parece o Rio de Janeiro, aquele lugar. No Rio de Janeiro tem bala perdida. Acabe morreu de flecha perdida. Depois vocês leem, está lá na Bíblia. Acabe morreu de uma flecha perdida. Acabe já tinha morrido e Jeú estava invadindo lá e matando todo mundo para dominar e tomar o poder lá em Israel. Quando ele chegou lá na beirada do palácio, Jezabel se pintou, se arrumou sensual e ficou na janela lá para esperar Jeú. Com certeza ela queria manipular. Ela queria manipular um ungido do Senhor. Só que o ungido do Senhor falou para: quem é comigo? E os escravos pegaram, levantaram a mão e falaram: eu. Então joguem essa daí na janela. E eles jogaram Jezabel da janela e ela caiu, se espedaçou no chão. Jeú passou por cima dela com seus cavalos. Um pouco mais tarde, Jeú se lembrou que ela era filha de rei e ordenou que eles fossem sepultar ela. E quando eles chegaram lá, Jezabel, o corpo de Jezabel, só tinha uns pedaços lá de osso. Os cachorros comeram e lamberam o sangue de Jezabel, conforme a profecia do profeta Elias. Esse foi o fim de Jezabel. Jezabel morreu? Morreu, mas sempre se levanta outra Jezabel. Se a gente permitir, sempre vai se levantar uma Jezabel. Ela é um sistema de controle, de sedução, de engano, de inversão de papéis que age hoje nos lares, na igreja, nos relacionamentos. Ela prega uma espiritualidade falsa, onde as emoções dominam a verdade.
queria alertar cada um que está aqui. O lar te permite a entrada, permite a manipulação, permite o controle emocional, permite o jogo de poder. Está dando lugar a esse espírito de Jezabel. Hoje é o dia da gente restaurar o altar do Senhor. A gente precisa restaurar o altar do Senhor na nossa casa. A gente precisa trazer a presença do Senhor para a nossa casa, com homens bem posicionados, com sacerdotes e mulheres sábias. Mulheres sábias. Mulheres sábias são a coluna da casa. A sustentação, o fundamento é Jesus, mas a sustentação da casa são mulheres sábias. A mulher sábia edifica o seu lar. O homem pode governar, se achar, mas é a mulher que edifica o seu lar. É a mulher que constrói bases sólidas. E a gente precisa reconstruir esse altar. A gente precisa expulsar Baal. A gente precisa expulsar a Será do nosso lar. Deus começou a Bíblia criando todas as coisas. E no início da Bíblia, Deus mostrou o que de mais importante é para Ele: a família. Deus começou a Bíblia criando uma família. O Novo Testamento começa criando uma família. O Novo Testamento começa, o primeiro milagre de Jesus começa no casamento. O Novo Testamento começa com a família de José e Maria, recebendo o arcanjo, recebendo o Espírito do Senhor. A Bíblia termina com o casamento de Jesus com a sua noiva. A Bíblia termina com a família, onde nós somos a noiva do Cordeiro. Jesus é o nosso pastor, é o bom pastor. Nada faltará. Mas nós somos a noiva do Cordeiro. A coisa mais importante para Deus na Bíblia é a nossa família. A gente precisa cultivar a nossa família. A gente precisa edificar a nossa família. A gente precisa reconstruir o altar que está quebrado. O altar que estava quebrado lá em Israel foi reconstruído. E só depois de tudo isso, Deus mandou o fogo dele, Deus mandou a provisão. Depois de tudo isso, o profeta Elias orou e veio chuva. Depois de tudo isso, o profeta Elias orou e Deus saciou aquela fome que assolava Israel. E Deus pode saciar aquela fome espiritual do seu lar. Deus pode mandar a provisão para o seu lar. O Senhor pode reconstruir o seu casamento, assim como reconstruiu o meu casamento. O meu altar estava quebrado, o meu altar estava destruído pela Jezabel? Não. Por mim, pelas minhas atitudes, pela minha omissão. Pela nossa omissão, o altar do Senhor é quebrado. Pela nossa omissão, o altar do Senhor fica destruído. Deus não é igual o diabo que mete o pé na porta e entra onde não é chamado. Deus nos deu o seu Espírito Santo para morar aqui no nosso coração, mas nós precisamos varrer a casa, nós precisamos limpar, nós precisamos abrir a porta para que Ele possa entrar. Nós precisamos reconstruir o altar do Senhor para que Ele resida na nossa casa, para que Ele faça morada em nós. E só então o fogo do Senhor desce. E
precisa orar muito. É uma oração simples, com o altar reconstruído. Quando a gente segue a palavra e o nosso altar é reconstruído, o fogo do Senhor desce. O que é o fogo do Senhor que você está precisando hoje na tua família? O que é o fogo do Senhor que você está precisando hoje na tua casa? O seu altar está reconstruído? Porque se você orar, o fogo do Senhor que você está precisando vai descer. Acho que vocês não escutaram. Se você orar, o fogo do Senhor vai descer. A tua provisão, aquilo que você precisa no teu lar, aquilo que você precisa, vai descer o fogo do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. O fogo só desce depois que o altar é restaurado. O fogo de Deus escandalizou Baal. Diz lá que a hora que desceu o fogo do Senhor, os profetas lá de Baal, que estavam todos cortados, todos arrebentados, todos cansados de tanto gritar, todos sem voz, eles ficaram paralisados. Eles ficaram paralisados. O fogo do Senhor paralisa o mal da nossa vida. O fogo do Senhor corta tudo aquilo de mal, todo aquele atraso que tem na nossa vida. É o fogo do Senhor. Muita gente quer fogo do Senhor, mas não tem altar. Muita gente está precisando do fogo do Senhor, mas não reconstruiu o seu altar. Onde há bagunça espiritual, onde há desordem emocional, onde há quebra de papéis, não tem fogo do céu. A casa bagunçada não tem como o Senhor entrar. O que entra é o espírito mau. Se a gente expulsar, como é que diz a Bíblia? Se a gente expulsar um demônio e deixar a casa vazia, ele volta com mais 7. Ainda deve ficar feliz, né? Ó, casa limpa, ó. Gente, vamos aí, vamos fazer uma festa. A nossa casa precisa ter a presença do Senhor. Quando a gente ocupa a nossa casa, a gente não tem um fogo estranho. Deus só age nos lares onde Ele é o Senhor. E quando a gente convida Ele para entrar na nossa casa, a gente precisa de um posicionamento espiritual. A gente precisa restaurar a ordem na nossa casa. Não estou falando que a casa de ninguém está uma bagunça. Mas a cada momento que a gente pede ao Senhor, a gente é falho, irmãos. A gente é muito falho. E quando a gente restaura o altar do Senhor, a gente precisa todos os dias restaurar o altar do Senhor. Porque a gente sempre tem coisas a melhorar. A gente sempre tem coisas a edificar no nosso lar. Lá em Efésios 5, de 22 a 25, Efésios 5, de 22 a 25, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. A pastora já fez vocês falarem aqui. Mas maridos, olhem para suas esposas. Olhem para suas esposas e arranquem do coração. Eu queria que vocês arrancassem do coração um eu te amo. Não precisa ser alto, não, pode ser baixinho. Fala de novo para ela: eu te amo. Eu escutei outro dia: sussurra no ouvidinho dela: eu te amo. Eita. Quieta pra fora. Para, que senão vai dar avivamento antes da hora. Soltaram até fogo. Deus mandou os maridos amar suas mulheres. Isso não é discutível. Isso não é negociável. Maridos, amem suas mulheres.
O casamento é a reflexão do casamento, da relação entre Cristo e sua igreja. O nosso casamento é uma mini igreja lá. O homem tem que liderar com amor sacrificial. O homem é aquele que protege, aquele que cuida. E a mulher coopera com respeito e sabedoria. Irmãos, cada besteira que a minha esposa livrou de mim, cada besteira, nossa, esse microfone é bom mesmo. Cada besteira, cada laço, cada armadilha, ela podia estar aqui, né? Aí até o avivamento ela era lá em casa hoje. Mas cada coisa que eu já escapei por causa de uma mulher sábia, a mulher coopera com respeito e sabedoria. Quando essa ordem é restaurada, quando esse altar de Deus é restaurado na sua casa, o lar vive em paz, propósito e poder. Irmãos, assim como ser feliz é ter a paz que excede todo entendimento. Ser feliz é ter a paz que excede todo entendimento. Casamento forte não é aquele casamento sem conflito. Alguém daqui nunca brigou? Algum casal daqui nunca brigou? Nunca discutiu? Irmão, você levantou a mão, você pode ir para o céu já. Vai para o céu, querubim. Eu briguei faz 24 anos. Ufa! Não, se tem alguém assim, pode ir para o céu já, né? Ô pastor, traz a churrasqueira que a gente vai mandar via direto. Casamento forte não é aquele sem conflito. Casamento forte é aquele que tem o altar do Senhor de pé. Que tem o altar do Senhor de pé. Quem daqui quer ter o casamento restaurado, o altar do Senhor restaurado na sua casa, no seu lar hoje? Que fogo que está consumindo lá na sua casa? É o fogo santo? É o fogo de Deus? Que altar que você tem lá na sua casa? O fogo de Deus, ele traz vida, pureza, direção. O fogo de Baal, manipulação, emocionalismo, sensualidade. Esse é o fogo estranho. Hoje é uma noite de decisão, meus amados. Decisão de restaurar o nosso altar. Decisão de quebrar a ação de Jezabel nas nossas vidas. Decisão de colocar de volta o padrão de Deus, a palavra de Deus na nossa vida. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas acho que o Espírito do Senhor já falou no coração de cada um aqui. E hoje é noite de restauração. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Eu queria fazer uma oração com vocês. Que cada um pudesse orar com seu parceiro, com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa. Mas pudesse orar com seu coração. Pudesse orar, porque a gente sozinho, a gente não consegue restaurar o nosso altar. A gente sozinho,
A gente não consegue trazer o fogo de Deus para a gente, mas o Senhor pode restaurar a tua casa. O Senhor pode restaurar aqueles pontos que você tem problema. A gente fala de restauração e parece que restauração é para restaurar tudo. Está tudo quebrado, está tudo desmontado. Mas cada um sabe o ponto que precisa de restauração na sua vida. Cada um sabe qual é o fogo que está faltando na sua vida. E hoje é noite de restauração. Eu vou pedir para que a Giovana apague a luz. Deixa só lá do fundo acesa, tá, Giovana? Queria fazer uma oração com vocês. E queria que vocês orassem do fundo do coração. Queria que vocês lembrassem de tudo que a gente conversou aqui. Queria que vocês lembrassem que a gente declarou veementemente aqui. Deixa a segunda também, Giovana, acesa, porque o pessoal precisa lá. Isso. Queria que vocês lembrassem de tudo que a gente declarou aqui hoje, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Queria que nessa oração vocês sentissem que só o Senhor é Deus. Não só aqui na igreja, não só quando a gente passa ali por aquela porta, mas dentro das nossas casas, que só o Senhor é Deus. Que o altar precisa estar em pé. Que o fogo que tem que entrar é o fogo do Senhor. Que a sua casa é uma semelhança com a igreja de Jesus Cristo, com a noiva do Cordeiro. Que a sua família é o bem mais precioso, mais importante que você tem na vida. Que a sua sabedoria, mulher, é o que edifica o seu lar. Que o seu governo, homem, é o que conduz o seu lar. Que Cristo é a rocha fundamental que faz com que a sua casa não esteja na areia. Queria que vocês fechassem seus olhos agora. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui hoje, noite de reconstrução, Senhor, noite de banir esse espírito de Jezabel da nossa vida, noite de banir atitudes que não estão em consonância com aquilo que Tu nos ordenaste, Pai. Noite de banir, Senhor Deus, o fogo estranho da nossa vida. Noite de banir, Senhor, o fogo estranho da nossa casa. Noite de trazer, Pai, o fogo do Senhor no altar do Senhor reconstruído, Pai. Nos ajuda, Senhor, a identificar as atitudes de Jezabel na nossa vida, a identificar aquilo que não está conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a reconstruir o Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entra dentro de nós e nos conduz, Senhor, para que o Teu altar seja reconstruído, para que as coisas sejam consertadas, Senhor, para que nossa vida, Senhor Deus, matrimonial, seja consertada, seja banida Jezabel da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos mais conversas, que nós tenhamos mais intimidade em cada lar. Não só intimidade entre homem e mulher, Pai, mas mais intimidade contigo, Senhor Deus. Que com o Teu altar reconstruído, Pai,
o Senhor possa habitar entre nós, o Senhor possa estar na nossa mesa, o Senhor possa estar na nossa cama, o Senhor possa estar no nosso sofá, o Senhor possa estar onde nós estivermos, Senhor Deus, com o teu altar reconstruído, com o teu fogo queimando, o teu fogo que não apaga, Senhor Deus, o teu fogo que é verdadeiro, o teu fogo que nos conduz, o teu fogo que nos protege, Pai, como a coluna de fogo protegia aquele povo pelo deserto, Pai, nas noites do deserto. Que a tua coluna de fogo proteja a nossa casa, Pai, que a tua coluna de fogo proteja o nosso lar, Senhor Deus, que a tua coluna de fogo seja sempre acesa na nossa casa, no nosso lar, Pai, que ela traga paz, que ela traga mansidão, que ela traga benignidade, que ela traga governo, que ela traga sabedoria, Senhor Deus, que ela traga prosperidade, Senhor Deus, que ela traga abundância, Pai, que nós tenhamos tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor é nosso pastor, e nada do que precisamos nos faltará, Senhor Deus, nada daquilo que é o suficiente, Senhor Deus, vai faltar na nossa vida, Pai, porque o altar hoje, nós estamos reconstruindo o teu altar na nossa vida, Pai, nós estamos reconstruindo o teu altar na nossa casa, Senhor Deus, nós estamos reconstruindo o teu altar no nosso matrimônio, Senhor Deus. E nós repetimos, Senhor Deus, aqui na igreja, para a terra ouvir, para os céus ouvir e para o inferno ouvir, que só o Senhor é Deus. 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 Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou pegar meu manto de Elias. Quem daqui está com fome? Deus tem uma provisão maravilhosa para a gente aqui hoje. Mas não deixe esse fogo do Senhor esfriar no seu coração. Mantenha seu coração aquecido com o fogo do Senhor, porque Ele hoje aqui, Ele quer restaurar, e Ele vai restaurar, se você permitir. Amém, igreja? Deus abençoe cada casa.